Fala galera, para quem não conhece a minha voz, eu sou o Fábio Wack. Talvez vocês conheçam melhor o meu nome pelas traduções que eu faço para Rafus Press. Duas delas, inclusive, são bastante recentes: A Casa no Limiar da Escuridão, do Stefan Friedman, e A Armadilha de Malés, do Andrew Hook, dois contos que vão sair agora na segunda época do Emissários Sombrios. Eu estou gravando esse podcast para vocês agora porque vocês também vão poder contar com um conto meu nessa segunda época, conto chamado The Hanging, ou em português o título ficou como A Suspensão. E agora eu vou discutir um pouquinho com vocês, a pedido do Alcebiades, a respeito desse conto e a respeito do meu processo criativo como um todo, né? A respeito do meu estilo literário como um todo. Bom, antes de mais nada, esse conto ele é um caso um pouco à parte na minha produção, porque eu não escrevi ele tendo um horizonte em mente. Eu parti de algumas imagens prontas, fui escrevendo a narrativa, tentando concatenar essas imagens, e eu deixei que a narrativa me levasse. Eu não tinha nenhum horizonte em mente onde eu quisesse chegar. O conto, como vocês vão perceber, ele tem, obviamente, uma natureza fantástica, mas ele segue... Eu diria que ele segue ele reflete bem o meu estilo de composição, de preferência literária, de composição literária, em particular com relação ao fantástico. As minhas principais influências, de modo geral, para a escrita literária... Muitos autores, pintores, cineastas normalmente têm muitas referências, e eu acho de suma importância que todos nós tenhamos isso, e eu acho que eu mesmo tenho isso. Mas se eu for pensar rigorosamente, eu acho que eu tenho uma espécie de grão zero da escrita, que é um rol bastante específico de obras ou autores, cineastas, etc. Um deles é o Hayao Miyazaki, que são as animações dos estúdios Ghibli. Essas animações são absolutamente fundamentais para o meu processo criativo, são de grande inspiração para mim. Existe uma contraparte horrorífica, digamos assim, que é o anime Another, e vários outros animes de terror japoneses também. Talvez isso tenha a ver um pouco com a minha cultura nipônica. Mas uma referência absolutamente fundamental para mim também é o livro e o filme Solaris, o livro do Stanislaw Lem e o filme do Andrei Tarkovsky. São obras absolutamente fundamentais para mim, porque elas têm em comum uma coisa que é de grande preferência para mim, que é o fato de que o fantástico, de certa forma, é muito sutil. Essas obras, por mais que algumas delas sejam muito mais escancaradas, o fantástico, como por exemplo A Viagem de Chihiro, de modo geral, as animações dos estúdios Ghibli, várias animações de terror japonesas, muitas vezes tem uma pegada fantástica, mas é algo extremamente discreto. O próprio Solaris é assim também. Né? Embora seja uma ficção científica espacial, que se passa no futuro incerto, num planeta sapiente, coisas do tipo, o elemento fantástico, de modo geral, é muito sutil dentro da narrativa. E isso funciona para os meus contos também. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o primeiro conto que eu publiquei pela Rafus, que é A Caça, The Hunt, esse conto tem mais ou menos esse estilo fantástico mais subreptício, digamos assim, mas que acaba por permear toda a narrativa, acaba por controlar toda a narrativa. Mais recentemente, o The Quiets of the Earth é a mesma coisa. Se vocês prestarem atenção, é um estilo muito realista, mas ao mesmo tempo o fantástico está ali presente por baixo da narrativa, controlando todo o caminhar da narrativa. E eu diria que é a mesma coisa no The Hanging. Embora o The Hanging tenha algo mais patente em matéria de fantástico, especulativo, que é uma espécie de ausência de temporalidade, ausência de espaço, vocês vão perceber que o elemento horrorífico, perturbador, ele é extremamente discreto dentro da própria narrativa, né? Uma característica também desse conto é que ele foge um pouco ao meu estilo tradicional, que é o diálogo. Eu de fato tenho uma tese de doutorado praticamente sobre a forma do diálogo. É uma forma que eu admiro muito. Eu gosto muito da forma do diálogo. E, no entanto, eu tive 3 contos publicados pela Rafus que tem praticamente a forma do diálogo, que é o The Hunt, Lessons by Candlelight e The Quiets of the Earth. Esses são 3 contos que são quase puramente dialógicos, né? O The Hanging não. O The Hanging, de certa forma, tem muito pouco diálogo.
Ele tem períodos muito curtos, o que também foge ao meu estilo padrão. Geralmente eu escrevo períodos extremamente longos. E eu fiz isso de certa forma para garantir que a minha narrativa também tivesse uma espécie de estética bíblica. Que a narrativa como um todo fosse... requeresse muito de uma espécie de exegese por parte do leitor. Né? É uma narrativa, embora os períodos sejam curtos e a narrativa seja muito imagética, ela requer muito que o leitor preencha por si só as lacunas narrativas. Né? Foi isso que eu quis criar com esses períodos tão curtos também. E de modo geral, essa narrativa ela também tem essa pegada mais atemporal, afísica e abstrata. Coisas que, em geral, não pertencem ao meu estilo narrativo. Né? Todos os outros demais contos que eu publiquei pela Rafa, se vocês prestarem atenção, eles, de modo geral, são muito bem fincados no chão em matéria de tempo e espaço. Né? Nesse caso, não. Eu acredito muito que um método narrativo, uma prática muito importante para se criar coisas novas, obras de arte novas, é a pesquisa. Uma espécie de pesquisa científica e acadêmica mesmo. Em particular, o Lessons by Candlelight teve muito disso. Ele partiu de uma pesquisa acadêmica que eu estava fazendo na época. E mais ou menos o The Quiets of the Earth também. É algo que estava mais ou menos relacionado a um artigo que eu estava escrevendo na época, a respeito de um cineasta grego chamado Theodoros Angelopoulos, que eu recomendo absolutamente a todas as pessoas. Mas enfim, o The Hanging tem também esse caso um pouco à parte. Ele é mais especulativo por partir de mim mesmo e talvez isso esteja atrelado ao fato de que eu não tinha um horizonte em mente onde eu queria chegar. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu prometi para o Alcebiades em breve gravar também um podcast a respeito das traduções que eu fiz para a Rafus Press. Foram bastantes, pelas minhas contas foram quase 30. E eu pretendo, quem sabe vocês aí não terão à disposição de vocês mais algum comentário meu, totalmente inarticulado, como foi esse aqui, a respeito das traduções que eu fiz para essa formidável editora do Alcebiades. Então, valeu galera, até breve.